palavra diz assim, a partir do versículo 1. Tenham cuidado. Não pratiquem as suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em secreto, e o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Aí, a partir do versículo 5, o texto continua dizendo assim. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então o seu Pai que observa em segredo os recompensará. Depois, lá no versículo 16, fala o seguinte. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas você, quando jejuar, penteie o cabelo, lave o rosto, desse modo ninguém notará que está jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Eu quero ser bem pastor antigo, bem velho, e falar para você repetir comigo. E o meu Pai, que me vê em segredo, me recompensará. Em uma era em que tudo é exposição, a palavra de Deus não foi atualizada, ela continua sendo a mesma e ela continua nos convidando para viver uma vida em secreto. A gente ficou um mês aqui falando sobre o que é viver uma vida em secreto, que vai além de você ter a disciplina espiritual na oração, que vai além de você entrar no seu quarto, fechar sua porta para buscar estar na presença do Senhor, que vai além de você viver todos os seus dias na presença dEle, como a gente falou aqui semana passada, eliminando as distrações, eliminando aquilo que não é prioridade, vivendo apenas por uma coisa, que é para se relacionar com Ele, para trazer glória para o nome dEle. Mas eu quero te relembrar que a essência de tudo que a gente falou aqui no mês passado é que existe um estilo de vida para ser vivido. O estilo de vida em secreto é um estilo de vida daqueles que vivem para a audiência de um. Aqueles que vivem para o olhar de Deus, aqueles que vivem para que a sua vida seja agradável a Deus. A gente está vivendo uma era, através da internet, das redes sociais, em que é muito fácil nós construirmos uma imagem. É muito fácil, com o planejamento correto, com as ferramentas corretas, com aplicativos, a gente editar a nossa imagem para que aquilo que a gente projeta para o mundo reflita algo que, na verdade, não é quem nós realmente somos. E a gente não percebe o quanto essa cultura da exposição ela vai nos pressionando e ela vai nos empurrando para um lugar em que, se você não está se expondo o tempo todo, você não existe. Se você não está se expondo o tempo todo, você não é relevante. Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas acompanham todos os dias o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite? Você é relevante quando as pessoas sabem da sua rotina. E a gente passou já da época de isso ser reservado para algumas pessoas que entenderam o mecanismo dessa ferramenta, dessa máquina, desse sistema e se tornaram os influenciadores. A gente está vivendo um tempo agora que todos nós, a gente tem o celular, a gente tem as redes sociais e todo mundo hoje vive uma vida se expondo o tempo todo. E até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é equilibrado ou não? Qual que é o nosso parâmetro para a gente determinar essas coisas? O nosso gosto? A nossa vontade? Porque se for isso, a gente está com um grande problema. Porque se eu vou falar, por exemplo, com algumas pessoas que estão aqui, hoje a minha mãe não está aqui, mas com pessoas que são de uma geração anterior à nossa, né? Tem um casal aqui maravilhoso que está sempre aqui no sábado. Não vou chamar vocês aqui, calma, ela já
Pastor Beto e pastora Dani também não estão aqui hoje, mas para a geração de vocês, toda igreja tem que ter ancião, todo culto tem que ter os anciãos. Brincadeiras à parte, para a geração de vocês, não faz tanto sentido ficar mostrando tudo o tempo todo. Na verdade, vocês têm um pouco de até bloqueio com isso, né? Às vezes eu vejo a minha mãe conversando, por exemplo, ela fala assim, mas para que postar isso? Qual que é a necessidade? Quem quer saber? Quem que quer saber o que você comeu? Ah, vocês não vão aproveitar o momento? Está lá viajando, daí aquela paisagem maravilhosa da praia, a minha mãe está lá cantando com os pássaros no Jardim do Éden, estou eu e a minha irmã lá querendo fazer o bumerangue perfeito da onda para mostrar que a gente está na praia. Alguém aqui se identifica? E aí a pessoa fala para você, mas você não está aproveitando o momento. E é verdade. Mas se a gente for usar como parâmetro somente a opinião da geração anterior, a gente vai entender que o que a gente está fazendo é muito ruim, certo? Agora, se eu for conversar com alguns adolescentes aqui, que eu sei que tem uns que estão vindo também, glória a Deus, eu amo adolescentes, faz um parênteses aqui. Os TikTokers, a gente é a geração dos TikTokers agora. Tem alguns que não são tão adolescentes, né? Tem os adolescentes aí nos TikToks da vida, mas isso é papo para outro dia. Mas a gente tem a geração agora TikTok. Não consegui entender essa ferramenta, não fez sentido para mim, não rolou. Eu entendi que eu estava velho quando o TikTok surgiu. Daí eu falei, realmente, o Snapchat já era estranho para mim, o TikTok, tipo, tchau. Eu já sou a geração passada para vocês têm noção disso? Meu Deus. Ai, ai. Viu, irmã? Todo mundo é ancião para alguém. Todo mundo é ancião para alguém. Mas se eu for conversar com a geração TikTok vai falar para mim que mas a gente tem que fazer porque alcança as pessoas, porque é uma ótima ferramenta, porque tem engajamento, porque influência digital, porque se você não está online, você não existe. E também a gente vai para um outro extremo. Então, qual é a lente, qual é o parâmetro para a gente determinar até que ponto a exposição que a gente está vivendo hoje é saudável ou não? Onde a gente encontra o nosso equilíbrio? Na palavra de Deus. Eu sei que você já conhece esse texto, mas eu quero te convidar para ouvir mais uma vez, uma verdade que você já deve ter ouvido 1000 vezes. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O parâmetro para determinar qualquer coisa nas nossas vidas é a palavra de Deus. Quando a gente está falando de cultura tóxica, na verdade o que a gente está falando é de permitir que essa cultura do mundo ela comece a adentrar nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, e que a gente pare de determinar como o mundo deve viver através da palavra de Deus e passe a ser refém daquilo que os tempos estão falando, daquilo que as estações estão propondo, porque as modas passam. As modas passam, mas a palavra de Deus permanece eterna. Deus permanece o mesmo. Aquilo que era importante para Deus no tempo de Davi, no tempo de José, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, continua sendo importante para Deus hoje. Deus continua tendo o mesmo parâmetro. Deus continua sendo aquele que não olha pelas aparências, que não se importa com a imagem, mas que se importa com o nosso coração. E quando a gente permite que o nosso coração seja sequestrado pelas ideologias dessa época, nós temos um grande problema. A Bíblia fala para a gente não amar o mundo, que amizade com o mundo é inimizade com Deus. E nós, talvez muitas vezes por uma religiosidade, por uma falsa espiritualidade, a gente entenda que isso é simplesmente sobre pecado. Mas, na verdade, esses textos eles estão falando sobre o sistema que as coisas funcionam, sobre a mentalidade.
Você não percebe, mas existe uma batalha diária pela sua mente. Existe uma batalha diária pela sua atenção. Existe uma batalha diária pelo seu engajamento, pela sua visualização, porque por trás disso está sendo vendida uma ideologia, está sendo vendida uma forma de viver. E eu quero provar para você, na palavra de Deus, que a forma de viver do tempo atual não é a forma de viver que Deus planejou para nós. Eu ouso dizer para você que você vai sair dessa noite aqui muito reflexivo e muito incomodado. Porque Deus quer atualizar a nossa forma de pensar. Porque não tem problema nenhum em usarmos ferramentas, em termos estratégias. Mas tem muito problema quando as ferramentas estão nos usando. Quando as estratégias estão nos determinando e direcionando como a gente deve viver e não a palavra de Deus e não a direção do Espírito Santo. Então, depois dessa introdução, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que você foi criado para realizar grandes obras. Deus planejou você desde o ventre da sua mãe. E Ele te chamou para um propósito. Ele te escolheu para um tempo específico, para um propósito específico, para você realizar grandes obras no nome dEle. A palavra diz em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você tem talentos, você tem capacidades, você tem anseios no seu coração, você tem entendimento sobre coisas que foi exatamente Deus quem te deu, porque Ele te fez do jeito que você é. Tem coisas que você enxerga que eu não enxergo, tem coisas que doem em você, tem coisas pelas quais você se importa, que eu não me importo, não porque não são importantes, mas porque foi você a pessoa planejada por Deus para ser a resposta para essa situação. Quando a gente está falando de propósito, na verdade a gente está falando de resposta para problemas. O seu propósito no mundo caído, no mundo perdido, sem parâmetros, é revelar Jesus. Todos nós fomos criados para ser mais parecidos com Jesus. Nós nascemos de novo para isso. Romanos 8:28, você conhece. Porque Deus faz todas as coisas cooperarem em favor daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. O 29 nem todo mundo conhece. O texto continua e ele apresenta qual é esse propósito. Aqueles que ele escolheu de antemão para serem conforme a imagem do seu Filho. Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é para que a gente seja parecido com Jesus e revele Jesus na nossa geração. Revele Jesus no lugar onde Ele nos plantou. Só que esse propósito, na prática, ele vai significar solucionar problemas no mundo quebrado. Você vai olhar para situações que precisam que algo seja feito. E porque você tem a palavra de Deus, porque você tem o Espírito Santo, porque você tem a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, você vai olhar para aquela situação e vai falar, isso daqui está errado. Não dá para ser assim. Por que não faz desse jeito? Tem alguém se identificando com isso? E aí, está muito próximo de você entender que aquilo que está movendo o seu coração é o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que você é apaixonado. A gente tem pessoas que são apaixonadas por coisas tão diversas, porque nós somos um corpo, como o Homero falou aqui. Existe uma multiforme graça. Cada um tem as suas peculiaridades e é chamado para viver alguma coisa diferente. Você foi criado para realizar grandes obras. Eu não sei em qual lugar Deus plantou você. Se você foi chamado para o mercado de trabalho, para os negócios, se você foi chamado para atuar na educação, se você foi chamado para a medicina, se você foi chamado para a psicologia, se você foi chamado para a pregação do Evangelho como um ministério, não somente como a obrigação de todo cristão, se você foi chamado para ser um pastor, eu não sei para o que você foi vocacionado, para onde Deus quer colocar você, onde Ele já colocou você, em muitos casos. Você já ocupa posições, você já está em lugares que onde você está colocado ali, Deus quer que você realize grandes obras. Nós, como filhos, somos chamados para realizar essas obras. Realizar essas grandes obras é fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Você não precisa estar com o microfone na mão, em cima de uma plataforma, pregando a palavra no culto de sábado, para você estar fazendo grandes obras para a glória de Deus. Se você é professor ou professora e você é o melhor professor, aquele que serve os seus alunos, aquele que abençoa a vida dos seus alunos, aquele que revela Jesus sem precisar pregar, você está realizando grandes obras. Se você é um psicólogo, você atende pessoas, você cuida de pessoas, você está realizando grandes obras. Não sei, talvez você seja alguém que trabalhe com vendas, está lá todo dia lidando com pessoas diferentes, num balcão, dentro de um espaço de uma loja. Você pode fazer isso para a glória de Deus se você fizer de todo o seu coração, se você fizer o seu melhor. Colossenses fala que tudo o que nós fazemos precisa ser feito com toda a nossa excelência, porque nós estamos fazendo, na verdade, para Jesus. Quando a gente entende o que Paulo fala aqui em Romanos, que a adoração que Deus quer receber é toda a sua vida oferecida para Ele como um sacrifício santo, vivo e agradável, começa a se tornar natural o fato de que Deus criou você para a glória dEle. Deus criou você para agradar o coração dEle. Deus não criou você para desagradar o coração dEle, jogou uma missão difícil, que é agradar o coração dEle, e ficou olhando lá de cima e falou assim, você não vai conseguir. Pelo contrário, Ele abriu mão da sua glória, Ele veio na mesma forma que eu e você, Ele viveu nesse mesmo corpo, passou pelos mesmos problemas, lidou com as mesmas tentações, lidou com sentimentos, com pensamentos, e nos mostrou que pelo Espírito Santo, que Ele nos deu, inclusive, de graça, não nos deixou sozinhos. Quando Ele voltou para o Pai, Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele deixou um exemplo. Ele mostrou que é possível viver uma vida que é para a glória de Deus, uma vida que agrada a Deus. Realizar boas obras também é servir a minha geração com os meus talentos. Vocês acabaram de ser convocados para servir. Nós precisamos de pessoas para servir. A gente precisa do talento que Deus colocou na sua vida. É uma lástima quando a gente não pode contar com o talento de pessoas, porque elas não estão dispondo isso. A gente tem falado muito sobre mesa aqui, desde o ano passado. Eu quero que você pense nesse reino dos céus, que a gente já falou várias vezes aqui, como uma grande mesa. A gente já falou que essa mesa é um lugar de você pertencer, é um lugar de comunhão, que essa mesa aponta para a volta de Cristo, que nós vamos viver de glória em glória até que um dia a gente vai estar nesse grande banquete com Ele. Mas eu quero te lembrar também que a mesa, ela demonstra um espaço que todo mundo pode contribuir. Todo mundo pode trazer alguma coisa para a mesa. Você pode contribuir com aquilo que Deus colocou dentro de você. Na verdade, eu quero melhorar essa frase. Você deve contribuir com aquilo que Deus colocou dentro de você. Nós somos chamados para servir a nossa geração. Gálatas 5:13 diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para darem ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Quando a gente escolhe servir uns aos outros, quando a gente escolhe se posicionar para fazer as coisas em prol do outro, como foi falado aqui também hoje, melhor é dar do que receber. Quando a gente escolhe viver dessa forma, a gente está matando a nossa natureza carnal, a gente está se posicionando para viver a verdadeira liberdade do Espírito Santo. A verdadeira liberdade do Espírito Santo é que os filhos revelem o Pai. O Espírito Santo, ele está em nós e ele quer fluir através de nós para que essa geração ela possa ver que existe um Pai que está no céu. A criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E esse é o processo que o Espírito Santo está realizando na nossa geração. Nós estamos sendo amadurecidos para que quando nós alcançarmos esse lugar de maturidade, a gente possa revelar o Pai em tudo aquilo que a gente fizer. Sabe, gente, já passou do tempo da gente ter crise como geração porque nós não estamos com o microfone na nossa mão ou porque a gente não tem o espaço que a gente acha que a gente deveria ter, que a igreja deveria nos dar. A plataforma de uma igreja, o altar de uma igreja, não é um lugar para a gente resolver os nossos egos e os nossos corações quebrados. Na verdade, a gente precisa sim vir diante do altar para resolver os nossos egos e os nossos corações quebrados em rendição, em entrega, buscando cura. Isso daqui não cura ninguém. Isso daqui
não valida ninguém. Não é um sinal de que eu estou sendo aprovado por Deus o fato de que eu estou falando diante de você com o microfone na mão, numa plataforma mais elevada que tem luz na minha cara fazendo você me ver e me fazendo passar calor. Na verdade, essa é a imagem que está sendo projetada para você. Se a vida que eu vivo em secreto não respalda a vida que eu vivo no público, eu posso alcançar qualquer coisa diante dos homens, mas eu não vou ser aprovado diante de Deus. E não é apenas por uma aprovação que a gente deveria viver. A gente precisa urgentemente amadurecer e entender que a igreja é lugar, sim, para a gente servir, para a gente somar, para a gente doar. Porque quando a gente faz isso, a gente é transformado e se torna mais parecidos com Jesus. A igreja não é lugar para a gente validar o nosso ego. Essa plataforma aqui não é uma ambição. Não deveria ser, pelo menos. Não deveria gerar competitividade. Não deveria gerar sentimentos negativos no coração de ninguém. O fato de você não estar aqui, ou o fato de estar aqui alguém que você não concorda, eu não sei. Nem sei por que eu estou falando isso, na verdade. Mas vamos lá. Depois, semana passada, deixa o Espírito Santo pregar sempre, que sempre vai ser melhor. O jeito dele sempre é melhor. Mas eu sei que não são verdades confortáveis de escutar, né? O silêncio comprova claramente isso. Mas a gente precisa superar. A gente precisa transpor. Nós fomos chamados para um novo tempo, e eu creio que já começou. Eu creio que nós estamos vivendo o começo do novo de Deus. E o começo desse novo, eu quero profetizar sobre a sua vida. É restauração, é transformação. Não pense que o novo que Deus está fazendo no nosso meio, ele é conforto. Não é conforto. O novo que Deus está fazendo no nosso meio é desconforto. Para que a gente seja, sim, transformado e possa chegar onde Deus quer que a gente chegue. Possa ser quem Deus quer que a gente seja. Até gaguejei aqui. Chegar onde Ele quer que a gente chegue. Ser quem Ele quer que a gente seja. Precisando de um fone. Está fazendo sentido? Não, né? Meu Deus, vou começar de novo, então. Está fazendo sentido? Ah, lógico, né? Amém. Vamos lá. Realizar boas obras é fazer escolhas baseadas na eternidade. Eu, às vezes, coloco uns textos muito grandes no esboço, depois, quando eu vou ler aqui, eu falo, gente, por que eu coloquei um texto tão grande? Mas esse texto grande, ele é importante. Todos são, né? Mas esse especificamente, você precisa ouvir. Talvez você nunca escutou essa palavra. Eu quero só ler. Eu não vou falar mais nada além de ler. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, diz o seguinte. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, Jesus Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, aqui está falando dia com D maiúsculo, significa o dia da volta de Jesus. Porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu tenho que explicar, não adianta. Perdão, menti para você. Falei que eu só ia ler, mas eu preciso falar sobre isso. Estou perdoado? Amém. Pastores mentem muito com o microfone na mão, tá? Já estou terminando. Não vou falar muito sobre isso. A gente acostumou a mentir. Isso é pecado. Então, estou confessando meu pecado aqui. Para ser perdoado e transformado. Né? Para a gente ser sincero e falar, gente, vai demorar mais meia hora mesmo. Quem está aqui, você não veio para um clube, você não veio para uma festa, você veio para a igreja, você veio para aprender sobre Jesus. Então, fica aí, escuta, deixa entrar no seu coração. Desliga o celular, presta atenção.
e a gente vai ser mais real, mais honesto. Pelo menos eu vou fazer dessa forma. Mas, enfim, voltando para esse texto ele não está falando do fogo do inferno. Esse texto não está falando sobre salvação ou sobre perdição. Esse texto está falando com pessoas nascidas de novo, pessoas que já são salvas, que estão trabalhando na obra de Deus, que estão trabalhando no reino de Deus e produzindo obras. Está falando comigo e com você, com cristãos. Mas esse texto está falando sobre um fogo. Nós somos a geração que ama cantar, deixa queimar, vem com teu fogo, acende fogo. A comunidade, especificamente, a gente é uma igreja que a gente tem parceria com o Corpo de Bombeiros, que a gente canta sobre fogo, tudo é fogo, fogo. Crente é assim, né? Quando não é fogo, é água, né? Hoje a gente estava na vibe da água, mas geralmente a gente está na vibe do fogo aqui, só canta sobre fogo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se o fogo que você está pedindo, ele vier. Ponto. Essa é a pergunta. Pensa sobre isso. A gente não tem consciência daquilo que a gente pede, porque a gente parou de tratar aquilo que é santo da forma como deveria ser tratado, com reverência. Eu não estou falando para você ter medo de Deus, mas eu estou falando para você entender que o Deus que é amor, que o Deus que é bondade, que o Deus que é misericórdia, tcharam, nova aliança, Novo Testamento, ele também é fogo consumidor. Hebreus nos lembra disso. O nosso Deus é fogo consumidor. Por que a gente é lembrado disso? Para que a gente não viva a nossa vida sem propósito. Para que a gente não viva relaxadamente, achando que aquilo que a gente está fazendo aqui não importa. Esse texto que eu li para você, ele está falando que tudo aquilo que eu e você estamos fazendo aqui, nessa vida, nessa era, vai ser exposto ao fogo e vai ser provado. Fala que coisas vão ser aprovadas e coisas vão ser reprovadas. E que aqueles que forem reprovados, eles vão escapar, eles vão ser salvos. Esse texto está falando sobre galardão, sobre recompensa. Eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para entrar em escatologia aqui, também não tenho a preparação suficiente, estou estudando bastante para eu ousar falar de escatologia. Mas uma coisa eu posso falar para você. A vida que você vive hoje importa e reflete na eternidade. Eu não estou falando de salvação. Você é salvo pela graça. Jesus já alcançou seu coração. Permanece em Cristo. Ok, isso está resolvido. Mas então, por que ele não te levou para o céu no momento que ele te salvou? Por que você ainda está aqui? Porque existe uma carreira que está proposta. Existe uma missão que precisa ser cumprida. Existe um desenvolver a salvação através das obras. Sim, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam a nossa fé. As obras revelam a salvação que a gente recebeu. A fé sem obras é morta. Nós somos chamados para fazer coisas. Nós somos chamados para construir, para realizar obras. Mas o ponto é, por que você está construindo? Para que você está construindo? Você quer a recompensa dessa vida? Você quer a recompensa passageira? Você quer a recompensa que os homens podem te dar? Ou você quer a recompensa que Cristo deseja te dar na eternidade? O texto que responde isso que Paulo está falando é o texto que eu li para vocês no começo. Jesus está falando ali no Sermão do Monte sobre uma vida em secreto. Ele está falando sobre viver uma vida para a eternidade, entendendo que a recompensa que a gente deseja receber é a recompensa da eternidade. Eu estou construindo esse entendimento com você hoje. Eu sei que eu estou sendo muito mestre hoje, estou fundamentando muito tudo aquilo que eu estou falando. Mas a partir daqui, eu quero ser mais profético do que mestre. E eu quero falar para você o que o Espírito Santo tem marinado no meu coração desde fevereiro. Ok? Vamos lá? Essa foi só a introdução. Ai, ai. Mateus 5, 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras
e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Jesus não apenas te chamou para realizar grandes obras, mas Ele te chamou para estar em evidência. Ele deseja que você esteja em um lugar de evidência. Você é chamado como uma luz que é colocada no lugar alto para iluminar as pessoas. Então, Deus quer que você tenha influência. Ele está compartilhando a luz dele com você para que, através da sua vida, outras pessoas possam ser alcançadas. Só que esse lugar de influência não é um lugar que captura a atenção das pessoas para nós. É um lugar que captura a atenção das pessoas para nós porque elas enxergam algo diferente em nós. E a gente usa essa visibilidade, essa influência para falar, quem fez na minha vida foi Jesus, Ele pode fazer na sua também. Quer caminhar comigo? Eu vou te apresentar Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você não foi criado para receber glória, você foi criado para dar glória. Existe uma grande diferença em você buscar influência porque você quer ser famoso ou você quer ser famosa, ou você buscar influência para você devolver para Jesus a glória que é somente dele, e assim você vive escondido na presença dele, e você não está em risco de estar em exposição, porque no fim das contas as pessoas não estão olhando para você, estão olhando para Jesus. Faz sentido? No momento que a gente está vivendo, na geração da exposição, a gente tem alguns pensamentos que passam pela nossa cabeça, que acabam se tornando padrões de comportamento da nossa geração, só que a palavra de Deus tem algumas respostas para nós. Então, falei bastante sobre a era da exposição, e agora que eu vou entrar nesse tema, na verdade, né? Um padrão de comportamento da era da exposição. Todos querem ser vistos. Ninguém mais quer ficar escondido. Até quem é introspectivo, até quem é tímido, quer ser visto. A gente deseja visibilidade, né? O mundo está muito focado hoje em uma palavra, visualizações. Quantas visualizações você está alcançando com aquilo que você está produzindo? Quantos views? Se você é desse mundo, já fica o termo em inglês. Nós desejamos visibilidade. E não tem problema nenhum em você desejar visibilidade. Às vezes é até necessário. O seu trabalho, você precisa que as pessoas enxerguem aquilo que você faz para que elas possam consumir, para que elas possam comprar, para que elas possam te contratar. O meu objetivo aqui hoje não é falar de ferramentas. É combater mentiras que Satanás tenta plantar na nossa mentalidade. Muitas vezes as exposições excessivas denunciam lacunas grandes da nossa alma, carências afetivas. Sabe aquela pessoa que ela está num grupo de pessoas reais, carne e osso, e ela não consegue interagir, ela não tem relacionamento, ela não está muito ali conectada com o que está rolando, mas daí você abre o Instagram e você vê o stories dela e você fala assim, nossa, cadê aquela pessoa quando a gente está aqui num grupo de pessoas? Isso denuncia algo, isso demonstra algo. Muitas vezes nós estamos buscando visibilidade, visualizações, porque nós temos solidão, porque nós temos buracos nas nossas almas que precisam ser preenchidos pelo amor que preenche todas as coisas. Na verdade, muitas vezes a gente está buscando visualização e visibilidade dos homens porque nós não estamos nos sentindo vistos pelo Deus que nos criou. E é só quando nós nos sentimos vistos pelo Deus que nos criou, só quando nós estamos em comunhão e conexão com Ele, ao ponto de nós o contemplarmos, mas de nós sabermos também que nós estamos sendo contemplados por Ele, que vem toda essa angústia, toda essa sensação de desaprovação, toda essa ansiedade de parece que eu não estou produzindo nada com a minha vida. Porque, na verdade, a gente não é validado pelo olhar externo, a gente é validado pelo olhar de Deus. E aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, é contemplar os olhos como chamas de fogo. É olhar para o olhar daquele que nos chama, que nos aprova, que nos ama e que tem um plano e um propósito para as nossas vidas. O mundo fala que você tem que ser visto por todo mundo, mas, na verdade, Jesus está falando para você que Ele quer você para Ele. Que Ele quer que você viva em secreto, para a glória dEle. Quem deveria determinar
Quem vai ver ou não aquilo que a gente está fazendo é Ele. Antigamente era assim. Antigamente, a gente tem exemplos aqui nessa casa, pastor Beto, pastora Dani, pré-era histórica, antes da internet, antes das redes sociais, antes das conexões, de tudo que a gente tem hoje para promover aquilo que era feito na igreja. Mas o Espírito Santo, ele encontra um lugar em um coração. Ele gera aquilo que Deus quer que seja feito. E daí Deus pega, sopra a favor e coloca em posições. Eu não sei nem se acho que o Beto agora tem Instagram. A Dani tem um Instagram um pouquinho há mais tempo, mas eu acho que ambos são privados. Eles não são conhecidos, eles não são influenciadores dessa geração. Mas eles tiveram música que tocou no Brasil inteiro, na plataforma de várias igrejas. Não foi uma estratégia de marketing que fez isso acontecer. Foi o favor de Deus, diante de um coração aprovado. É disso que eu estou falando com você hoje. A gente precisa ser aprovado por um olhar, para que a gente receba favor e posições que Ele entendeu que nós estamos aptos para ser colocados. Eu quero dizer uma coisa para você, geração internet. Você pode comprar o que você quiser, você pode impulsionar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser na internet, para você chegar onde você quiser. Parece que não tem limites hoje, né? Mas se não foi Deus que te colocou lá, Ele não tem compromisso nenhum de te sustentar. E se a sua motivação para chegar lá é para que as pessoas conheçam você, o seu nome, o seu produto, nós temos um problema. Não queira construir uma vida que é aprovada pelos homens, mas que você não tem certeza se ela foi aprovada por Deus antes. Porque uma hora cai. Uma hora rui. E eu não estou querendo ser profeta da destruição aqui, não. Eu só estou querendo te relembrar que a gente deveria viver esperando pela aprovação de Deus. Sabe o que a era da exposição também mostra para nós? Que nós podemos conseguir tudo aquilo que nós queremos do nosso jeito. Se você não conseguiu ainda, é porque você não achou a estratégia certa, você não comprou o curso online certo, E aí 1 milhão de coisas que eu não vou nem tentar falar, porque eu não tenho paciência para acompanhar tanto a linguagem digital, e daí eu posso falar bobagem aqui. Só que não deveria ser assim. Onde fica a dependência? Onde fica perguntar para Deus se Ele tem esse plano para mim? Se é isso mesmo que Ele quer? E só depois que Ele falar sim, vai lá. A gente se colocar em posição e caminhar de acordo com as ferramentas e com as estratégias desse tempo. Porque o nosso coração está guardado quando a gente depende de Deus. Me incomoda muito o fato de que a gente não ouve mais nas falas dos jovens elementos que demonstrem dependência de Deus. As nossas conversas, elas estão ficando muito mundanas. Eu não estou falando de pecado. Estou falando de mentalidade. Eu planejei, eu quero, eu vou, eu consigo, eu. A palavra de Deus continua dizendo, não fala que você vai amanhã. Fala se Deus quiser. É bem radical, mas na verdade o espírito do que está sendo falado ali dependa de Deus. O seu amanhã é dele. Deixa ele te conduzir. E eu quero dizer para você que eu não tenho nada contra, gente. Se está parecendo que eu tenho algo contra, ou se é algo pessoal, marketing digital, desculpa. Não é água não, é a asma mesmo, mas eu vou ser curado enquanto eu prego. Aleluia. O governo não quis me vacinar porque falou que eu não tinha asma o suficiente. Eu recebo isso como uma palavra profética de que eu não tenho asma e que eu vou ser curado hoje. Satanás, você nunca vai calar minha voz. Até me perdi aqui. Outro comportamento da era da exposição. Números importam e definem o valor das pessoas. Eu já falei sobre isso aqui, algumas pregações atrás. Quantos K você tem? Quantos seguidores você tem? Como que está seu engajamento?
Quantas visualizações o seu último vídeo teve? Quantos likes o seu post teve? Vocês já pararam para pensar que até o mundo das redes sociais fez testes para tirar alguns elementos de mensurar sucesso ou não, porque perceberam que estava fazendo mal mundialmente para a saúde mental das pessoas? E essa mentalidade hoje, gente, ela existe dentro da igreja. Vou falar uma coisa bem pesada aqui, que eu achei que eu... Talvez tenha algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu falo, acho que eu nunca vou contar isso para ninguém. Mas enquanto eu estava falando isso para você, o Espírito Santo me lembrou disso. Sabia que eu já deixei de ser convidado para pregar num evento porque eu não tinha seguidores o suficiente? Sim. E eu fiquei sabendo disso porque uma pessoa próxima, amiga, estava na reunião que foi falado isso. E o que mais me chocou nessa fala, eu falo isso diante do temor de Deus, não estou falando isso para ser para me auto-vangloriar ou para ser validado por você, não. O que mais me chocou foi que nessa reunião foi falado o seguinte: ele é de Deus, ele é um menino especial, ele tem o Espírito Santo, mas ele não vai agregar muito no nosso evento. Traz pessoa tal, porque pessoa tal é de tal ministério. Porque se a gente colocar o Diego, a gente vai colocar o quê na frente do nome dele? Essa foi a conversa. Acho que a única pessoa que sabe mais ou menos sobre isso é a Ana. Eu quero dizer para você que você não precisa de um tracinho e alguma coisa na frente do seu nome para falar que você tem valor. Você não precisa de um número na frente ou de um símbolozinho azulzinho lá de verificação. Você já foi marcado pelo sangue de Jesus. Você já teve seu coração verificado pelo céu. Você já foi escolhido como filho de Deus. E você é relevante por causa de quem te escolheu. Ponto. Você é relevante porque você é um filho amado de um Deus que é amor. E você é um filho amado em quem ele tem muito prazer. Você não precisa de extra, você não precisa de acréscimo, você não precisa de vírgula. A vírgula que mudou a sua história é Jesus Cristo. E todo o valor que a sua vida tem é o sangue dele que foi derramado em você. Porque em mim e em você não existe valor a não ser a mão do Deus que nos criou. A impressão digital do artista é tudo sobre o artista. Nós só somos a obra. Quando alguém contempla uma obra, por mais bonita que a obra seja, ela aponta para um artista. O valor está no artista. A assinatura é do artista. Deus quer que você viva grandes obras, que você seja uma grande obra, para que a glória seja dele. Porque, mais uma vez, eu quero te lembrar isso. Você não foi criado para receber glória, você foi criado para dar glória. Enquanto você vive para dar glória, ele vai te colocar em lugares muito altos, para que as pessoas possam olhar você e enxergar ele. Mas quando você vive para receber glória, o último que fez isso estava lá no céu, tinha um ótimo cargo, regiu o maior coral que já existiu e caiu. Porque ele quis ser igual a Deus. E ele tenta vender essa mentira para nós, como humanidade. Faça isso, você vai ser igual a Deus. Você já é igual a Deus, por causa de Jesus. Não caia na mentira de que você precisa fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, conquistar alguma coisa, para você ser igual a Deus. Você já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Apenas vive em comunhão com Ele, que Ele vai te instruir naquilo que você precisa fazer. Tempos passam, gente. Redes passam. Seguidores passam. Mas a aprovação do céu não passa. Nós também estamos vivendo na geração que o externo vale mais que o interno. Nós somos uma geração vaidosa, nós somos uma geração superficial, nós somos uma geração autocentrada na nossa imagem. Nós queremos estar bem na foto, nós queremos ter o melhor filtro, nós queremos ser vistos da melhor forma. E eu te entendo. Eu voltei para casa hoje para me trocar, para vir correndo aqui para a igreja, porque eu saí de manhã e achei que a roupa não estava tão legal para o culto. Tá tudo bem. Eu estou questionando até agora se ficou legal essa meia aqui. De vez em quando passa pela minha mente, eu acho que você usou demais hoje, Brincadeiras à parte, é normal, nós como seres humanos queremos estar legais, a gente quer ser bem visto, a gente quer ter um nome respeitado, está tudo bem. Não foi a rede social que inventou a necessidade de valor, de respeito próprio. Na verdade, as redes sociais elas só estão amplificando o ego do coração humano, que sempre foi assim. Antigamente,
eram os jornais, eram, sei lá, as colunas sociais. Não vou nem tentar voltar, porque eu sou tão jovem para saber como que era antigamente. Mas o que eu estou tentando falar para você é que o interno vale mais que o externo. Tá tudo bem o externo, tá legal. Eu, inclusive, estou precisando de uma academia urgente para melhorar o externo. Já até me entregaram palavra profética, tipo, talvez seja por isso que você não casou. Aqueles amigos, sabe? Você vê como os nossos padrões estão distorcidos, né? Mas independente de o externo ser legal ou não, o que importa de verdade é o interno. O que vale para Deus é um coração aprovado. Por que a gente é tão superficial? Por que a gente edita tanto a nossa vida e não se concentra naquilo que realmente importa? Talvez aquelas pessoas que a gente ridicularize porque o feed não é tão legal, porque não sabe postar um stories, estão construindo uma história em secreto que você nem imagina. Enquanto você está tentando vender uma vida muito cool para a geração Instagram, e não está construindo uma história que é eterna, não está construindo uma história que vai ter fruto. Porque deixa eu falar uma coisa, imagem não gera fruto. Caráter gera fruto. O caráter de Cristo em nós é aquilo que respalda as nossas obras. Não adianta a gente ser aprovado pelas pessoas porque a nossa imagem está legal. Não adianta a sua foto estar lá bem bonitinha, com o melhor filtro, com não sei o quê. E quando Deus olhar para você, o seu coração não está condizente. Poste a foto bonita. Faça um stories legal, seja criativo. Sei lá. Poderia preencher aqui com várias coisas. Faça. Faça com o coração correto. Faça com a motivação correta. Faça sem peso. Faça simplesmente porque você quer demonstrar o quanto Deus tem sido bom com você. Não porque você está tentando impressionar as pessoas com olha onde eu vou, olha o que eu como, olha o que eu faço. Ostentação é feio. Se ninguém nunca falou isso, eu vou falar. Ostentação é muito feio. É brega. A gente está vivendo um tempo tão difícil. Um tempo que as coisas são tão sérias. O mundo está passando por coisas tão importantes. Ostentação é mais feio ainda para o povo de Deus. Não estou falando para você viver uma vida como um coitado. Você pode, sim, ser feliz, ser abençoado. Você já é abençoado. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você viva uma vida plena. Mas existe um equilíbrio entre você viver isso ou você postar sobre isso para você tentar mostrar que você vive. Faz sentido? Faz, né? Não sou só eu que fico vendo umas coisas e falo, gente, mas quando foi que a gente normalizou isso? Quando foi que isso ficou legal? Eu sei que, de alguma forma, isso está ecoando no seu coração também. A gente precisa ser mais real. A gente precisa refletir a verdade, que é Cristo. Só isso. Aí, se você quer postar 1 milhão de stories ou não, graças a Deus que a gente pode pular se não for legal. Nada pessoal, tá? Mas, pelo menos, aquilo que está sendo demonstrado é algo verdadeiro. As pessoas vão poder decidir se elas se identificam ou não com algo que é verdadeiro, e não com algo que foi roteirizado, fabricado, editado. Quase que eu derrubei aqui. A gente está vivendo também uma época que ser famoso significa ser bem-sucedido. Então, o padrão que define sucesso na mentalidade da nossa geração é quantas pessoas conhecem você. O porquê você faz o que você faz, na verdade, revela quem está reinando no seu coração. Então, se você faz as coisas porque você quer ser conhecido pelas pessoas, isso revela que existe um ídolo no seu coração chamado louvor dos homens, aprovação dos homens. E você está vivendo para satisfazer esse ídolo. Talvez você não perceba. Da mesma forma que se você é uma pessoa que vive muito concentrada em ganhar dinheiro, tudo que você pensa é sobre dinheiro, você não usufrui da sua vida se você não tiver com tanto X de dinheiro. Isso está denunciando que no seu coração existe um ídolo chamado dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que eu estou tentando falar para você, na verdade, é sobre onde o nosso coração está posicionado. Se o nosso coração está posicionado
em agradar a Deus, em viver para a glória do nome dEle, em viver uma vida abundante simplesmente porque Ele quer que a gente viva uma vida abundante, você pode construir aquilo que for. Mas, na verdade, eu tenho procurado, no meio da minha geração, pessoas que estão muito engajadas em tentar fazer coisas acontecerem na internet e que estejam com o coração alinhado. Eu posso dizer que de todas as conversas que eu já tive, eu encontrei poucas pessoas. Eu teria muito mais coisa para falar aqui, mas eu quero encerrar dizendo que, contando mais uma história. Eu teria muitas histórias também para contar sobre isso, mas acho que era isso que era para falar hoje. Mas há alguns anos atrás, eu vivi um grande momento de favor na minha vida. Algumas pessoas me conhecem dessa época. Eu estava vivendo ali bem no anonimato, bem na vida normal do dia a dia. E aí eu tive ali alguns momentos que pareceram como conquista e, na verdade, eles foram simplesmente escolhas imaturas que eu fiz, falta de pessoas para me acompanharem porque eu era novo. Mas eu vivi algumas coisas na música, depois eu tive uma oportunidade, um convite. Está aqui minha irmã para provar como que foi. Bateram na porta da minha casa para me convidar para produzir, para apresentar um programa de televisão aqui na cidade. Tem gente que me lembra dessa época. Por favor, não pesquise esses vídeos, se você me ama. Mas nesse momento, queima, Jesus, a boca dessa pessoa que está revelando o nome do projeto. Mas, enfim, eu estou aqui para vencer a vergonha a cada dia, né? Vergonha está aí para a gente passar, né? Torna a gente mais humilde. Mas, brincadeiras à parte, eu quero falar sério porque eu tenho pouco tempo. Nesse momento, eu fiquei conhecido, relativamente. As pessoas de alguns lugares me conheciam. Só que eu sempre fui uma pessoa muito, assim, pé no chão. Minha vida, ela sempre foi uma vida muito simples, cheia de desafios. Então, as pessoas ligavam a televisão no sábado à tarde, assistiam coisas que eu vivi, e eu andei quilômetros a pé para filmar uma matéria. Eu não tinha carro, eu tinha um orçamento super apertado para produzir as coisas. Aí, tipo, antes de ser legal você ter permuta em redes sociais, você fazer public post, eu ganhava coisas. Chegava roupa na minha casa para eu usar no programa e colocar lá o que eu estava usando. A gente teve experiência, ganhou final de semana em lugar, ganhava comida, porque as pessoas queriam anunciar no programa e o anúncio na televisão conta muito. Enfim, por que eu estou te contando isso? Aquela época foi a época mais destruída emocionalmente da minha vida. A época mais acabada da minha família. A época mais difícil que eu vivi até aqui. Mas eu tinha que estar lá na frente de uma câmera gravando, porque era o meu trabalho. E eu não estava feliz fazendo aquilo. Eu, de verdade, sei que pode ter gerado algum fruto, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, mas quando eu olho para essa época da minha vida, eu não vejo fruto. Eu não acho que valeu a pena. Tipo, Deus é bom, Ele transformou isso em experiência que hoje eu estou usando aqui. Mas eu não acho que valeu a pena. Aí passou um pouquinho de tempo, eu estava num momento bem baixo, assim, tipo, emocionalmente, relacionamento. Quem me conhece dessa época também vai lembrar disso. Eu estava no limbo. Sabe aquele momento da sua vida que você acha que você está no fundo do poço? Porque eu tinha acabado de sair desse contexto do programa e estava num contexto de, tipo assim, trabalhar no que eu não queria, não tinha me encontrado profissionalmente, já não estava acreditando mais que Deus tinha realmente um chamado ministerial para a minha vida. Eu comecei a trabalhar numa instituição e um dia eu estava lá no bandejão, comendo, assim, tipo, acabado, depressivo, triste. Não estou exagerando para ficar bonita a história. Era assim que eu estava me sentindo. E aí, literalmente, final de mês, contando a moeda para pagar aquilo que eu ia comer, uma moça pegou e falou assim, eu conheço você, bem alto, no refeitório inteiro. Aí eu, tipo, deve ser da igreja. Daí ela pegou e falou assim, você é o menino do... E o nome do programa, que eu não vou falar. Tá bom, vamos lá, quebrar o ego. Hashtag, era o nome do programa. Hashtag. Os adolescentes estão rindo.
Entenda que eu estou falando de 2012, 2013, tá? Eu era vanguarda naquela época, tá? Vem com o seu TikTok, eu jogo o meu hashtag em cima de você. Eu passei na televisão, tá? Brincadeiras à parte, ela falou, você não é o menino do hashtag? Eu assistia você. Gente, era o pior momento da vida para eu ter um momento de fama, entendeu? Eu não queria que ninguém me visse. Na verdade, eu estava, muito para baixo. E aí eu conversei um pouquinho com ela, foi simpático, fui lá comer, e daí eu falei, nossa, aquilo lá não valeu de nada, né? Onde eu tô? Não ganhei nada, não construí nada. Passaram-se alguns meses. Um dia eu estava servindo numa célula que eu era o co-líder do co-líder. Lembra dessa época? Eu era o co-líder do co-líder. Eu não era nem o co-líder. Mas eu estava servindo. Daí um dia que ninguém pôde, eu fui chamado para fazer a célula. E naquela época não tinha ainda como é hoje, né, que a gente prepara o material. E aí eu orei em casa e falei, Deus, o que você quer que eu fale? E ele falou para mim, fala sobre a adoração. Fala sobre aquilo que você está estudando no seu lugar secreto. E eu sentei com aquelas pessoas, eu falei. Aí eu passei um vídeo que eu guardo preciosamente, um DVD que eu comprei na época que lançou o DVD, um documentário da Hillsong, que nem tinha aqui, que eu não sei nem como que eu consegui comprar, mas eu comprei e eu assisti aquele vídeo me alimentou em teologia, me ensinou, e vira e mexe eu estava assistindo de novo, porque também, na época, eu liderava louvor e adoração, né? Outra época, gente, outro Diego. Mas hoje a gente vai ter um flashback, eu acho. Enfim. E aí eu fui fazer aquela célula. Passei esse vídeo. Quando eu voltei para casa, veio por que você não produz alguma coisa assim? Eu estava estudando rádio e televisão. E eu falei, amém. Fui orar. Deus, se você quiser que eu produza algo assim, me dá caminhos, me dá sabedoria, me dá inteligência, me mostra como. Passou uma semana, uma pessoa que trabalhava aqui nessa igreja, que era muito querida comigo, ela falou, cara, eu tenho uma câmera, eu senti no meu coração que era para eu entregar essa câmera para você. Eu não estou ofertando, dando ela para você, porque eu não posso fazer isso. Mas eu não estou usando, usa. E aí eu falei, orei por isso. E comecei a sentar no meu quarto, em secreto, porque literalmente ninguém estava querendo prestar atenção no que eu estava fazendo, e comecei a escrever as ideias que Deus estava colocando no meu coração. E aí eu falei, já que é para fazer, tem pessoas que eu sempre quis conhecer e que podem falar sobre isso. Eu peguei meu computador e eu comecei a mandar e-mail para líderes de adoração desse país, que você conhece, que você já deve ter ouvido várias vezes. Não tinha uma estratégia, não tinha um plano de marketing, só tinha um coração disposto. Demorou semanas, ninguém me respondeu, eu fui produzindo aqui o que dava, tendo ideias, testando, brincando, uma criança com brinquedo que tinha entendido que era para fazer algo, porque não tinha ainda no Brasil. Olha a ousadia de um jovem do fim do mundo, sem nada de título na frente do nome, sem apoio, mas eu fui fazer, porque meu pai me deu uma ideia e eu acreditei que era possível. E, de repente, um dia, eu recebo um e-mail. Eu vou citar os nomes aqui, porque eu acho que conta para a história. Eu recebi um e-mail da assessoria de comunicação da Nívia Soares. Quem aqui conhece a Nívia Soares? E aquela assessora de comunicação falou, gostei da ideia, a Nívia está dentro. Aí eu copiei, a Nívia está dentro, melhorei um e-mail lá e mandei para todos os outros de novo. E depois veio o e-mail do Diante do Trono. A Ana Paula Valadão vai participar. E daí foi surgindo Juliano Som. Foi desse lugar, talvez você não saiba, que surgiu a minha conexão com o F-Hop antes de ninguém saber que o F-Hop existia. E eu sei que dessa conexão, várias pessoas que estão aqui foram abençoadas. Eu não estou falando isso para ganhar glória para mim, ou porque eu quero que você me agradeça, ou porque eu quero aplauso. Pelo contrário. Eu estou falando isso para dizer para você que eu provei e vi o que é você fazer algo da forma correta, dependendo de Deus, e ver que Deus é capaz de fazer aquilo que as suas conexões sociais, aquilo que as suas estratégias não podem fazer. E para resumir uma longa história, aquele documentário foi lançado,
país inteiro assistiu. Eu fui convidado para escrever um livro baseado naquele documentário. Eu escrevi o livro uma semana antes de fechar o acordo. Eu entendi que não era para eu lançar o livro pelaquela editora e eu falei, obrigado, não vou lançar. E eu coloquei o livro para download de graça na internet, porque se o documentário era de graça para as pessoas conhecerem, por que não fazer isso com o livro? Não estou dizendo que, nossa, eu fiz numa época que ninguém fazia e-book, mas realmente não era uma época que tinha dessa forma, porque não foi uma estratégia de marketing. E tem pessoas que eu conheci na vida real que já tinham lido meu livro. Um exemplo, o Natan, que cantou aqui. Quando eu conheci o Natan falou para mim, eu já li. E a gente nem se conhecia pessoalmente. Enfim, vou resumir muito, porque eu recebi muitos testemunhos desse livro. Eu sei que ministérios de louvor usaram esse material para estudar. E, enfim, isso abriu uma porta de conexão para mim muito grande. Eu fui convidado para estar em reuniões, eu sentei com gente que era dona de gravadora. Eu poderia contar muita coisa aqui, mas eu quero finalizar essa história, que esse é o ponto. Eu contei tudo isso para chegar nesse ponto. Um dia eu fui para Belo Horizonte, convidado, que eu ia gravar algumas coisas na Rede Super, é uma rede de televisão da Igreja Batista da Lagoinha. E um dos convites que eu tive foi para participar de uma conversa numa rádio sobre louvor e adoração. E naquela conversa ia estar o dono de uma grande gravadora, que eu não vou citar o nome, e um cantor também, que eu não vou citar o nome, bem conhecido, e eu. Eu não pedi para estar lá. Eu não me convidei, eu fui convidado por causa do livro, por causa do documentário. Aí eu cheguei nessa rádio e literalmente ninguém sabia quem eu era. Eu vim para o programa, eu vim para a gravação. E o tratamento foi tipo, quem é você na fila do pão? E eu sentei na mesa, depois que alguém, é o menino lá do livro, seja bem-vindo. Aí eu sentei para participar daquela conversa e para participar daquele momento. E eu falei, cara, é assim que as coisas funcionam? É isso? Eu fiquei ouvindo o que era falado quando a transmissão não estava acontecendo. Aí, de repente, a transmissão começava. E as pessoas mudavam, elas começavam a falar sobre Deus. Elas começavam a falar num tom que elas não estavam falando quando a gravação não estava acontecendo. E naquele dia eu tive um entendimento. Eu estava sentado com uma pessoa que, literalmente, comandava uma grande gravadora. Eu tinha música, estava lá, inclusive, podia falar assim, ouve aí, faz alguma coisa com isso, tentar um contato. E eu entendi, não vale a pena. O que eu não tinha entendido na época, na verdade, é que eu não estava preparado, que aquele não era o propósito de Deus para a minha vida. Passa um tempo, eu tive um ok de Deus para uma ideia que eu tinha há anos, que é a do Revival Day. Uma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu tinha literalmente 14, 13 anos, que foi acontecer depois dos 20. Deus falou para mim, esse é o tempo, faça. Só isso. E eu fiz o primeiro. Eu sei que várias pessoas aqui já participaram de alguns, tem histórias, né? Tem gente aqui nessa igreja que se converteu nesse evento. Hoje mesmo eu tomei café com uma menina que falou que Deus liberou algo novo na vida dela, que ela faz até hoje, nesse evento. E nesse primeiro evento, teve um dia que a gente foi, na verdade eu acho que não foi no primeiro, em alguns desses primeiros eventos, teve um dia que eu fui com alguns jovens ministros, que eu também não vou citar nome por respeito, sei que tem muita gente que sabe de quem que eu estou falando, mas eu fui com essas pessoas até Londrina. Elas iam pegar um voo e alguém foi fazer esse trabalho de transportar elas, mas eu quis honrar, falei, vou junto. Quero passar um tempo, estava desgastado, o evento sempre é cansativo, e eu quero chamar o louvor já, termino essa história com isso. Naquele momento, eu estava conversando com pessoas que, em poucos meses, se tornariam grandes referências para essa geração. E sabe sobre o que se tratava a conversa? Quantos seguidores você já está? Quantas agendas você já fechou?
E uma fogueira das vaidades. E aí a pessoa que estava dirigindo, que tinha tipo a consciência, né, de que aquilo estava estranho, tentava me incluir na conversa, e era pior, porque toda vez que ele tentava me incluir na conversa, ele realmente tentou ser gentil comigo, de tipo, o Diego está fazendo isso, o Diego está fazendo aquilo. E eu não precisava disso. Na verdade, eu estava tipo, agradecido porque Deus guardou meu coração no meio de todo aquele processo. Mas, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, é essa geração que está sendo levantada? E eu posso dizer para você, não só daqueles, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitos, que quando a luz do celular apaga, quando a câmera do celular é desligada ou bloqueada, não são, na vida real, as pessoas que demonstram ser através da lente de um celular. E eu posso dizer para você, inclusive, que alguns daqueles que foram um boom naquela época, que tiveram um hype, que tiveram sucesso, que ficaram conhecidos, já caíram, já se corromperam. Então eu falei muita coisa, inclusive contei uma longa história para dizer para você que a mensagem que eu quero deixar para você é uma só. Num tempo de exposição, em uma cultura que preza a imagem, que preza a exposição, Deus ainda está chamando uma geração para viver em secreto. Deus ainda está chamando filhos para serem forjados por Ele, para dependerem dEle, para serem levantados para viver aquilo que Ele planejou e para ser conduzidos pelo Espírito dEle. Uma geração que não vai ser definida por nada além do amor do Pai.